Ao vivo! Cachorro. Deixa o pai sentar aí no meio de vocês. Tá bom. Feliz Dia dos Pais aí pra quem é pai, pra quem é mãe. Pra quem é pai e mãe. Pra quem é pai. Que é pai e mãe. Mais pro ladinho aqui. Deita aqui, ó. Deita em cima. Deita aqui. Fala, pai. Deita. Eu quero iniciar com uma palavra bem com, tipo, que Deus passou pela minha cabeça. Que foi, é como se fosse, tipo, Deus e a gente é a ovelha. Se o pastor quiser matar, ele mata. Se ele quiser guiar, ele guia. Se ele quiser cuidar, ele cuida. Entre outros. Daí eu fui lendo aqui no caderno aqui do meu pai, que está escrito bem assim, ó. A infinita sabedoria de Deus revela pela infinita variedade de suas obras e maravilhas. Daí eu fiquei pensando assim, daí eu demorei um pouquinho para entender. Só que daí eu entendi que, tipo, vamos fingir, eu tô construindo uma casa, daí ela já tá bem alta. Só que daí eu começo um eto lá embaixo. Daí eu penso, será que eu vou destruir essa casa? Será que não? Daí eu penso, tá, eu vou destruir. Daí eu destruo. Daí eu penso em uma coisa... Não eu penso, só que... Tipo, é uma coisa ruim porque gastou dinheiro. Só que, tipo, a infinita sabedoria de Deus. As pessoas falam que Deus é perfeito, então... Se eu não destruísse e Deus me ouvisse o que eu estava falando, ele podia consertar aquela peça que estava errada. Porque, como dizem as pessoas, Deus é perfeito. Legal. Quando o Davi tava lendo, ele escreveu isso, ele mesmo escreveu. Ele tava lendo, a primeira coisa que... Logo no início ele falou assim, se Deus quiser matar as ovelhas, ele mata. Que é o pastor. E aí choca quando você fala isso, né? Existem várias formas de matar. Que a gente... Eu fiquei imaginando aqui se ele estava falando de animais mesmo ou se estava falando de pessoas. Óbvio que aqui é animais, mas se a gente fizer uma analogia com as pessoas, existem várias formas de matar as pessoas, né? Uma é deixar de falar com ela, você está matando ela. Existem várias formas, mas ele comentando aqui depois sobre a infinita sabedoria, falou da casa, deu exemplo para nós. O que eu entendi que ele está falando é sobre a base, né? Quando você comete um erro na base da casa, você tem dois riscos, né? Consertar tudo e gastar uma grana para fazer isso, você já gastou, por isso que você fica, será que eu faço, será que eu não conserto isso? Ou deixar como tá e correr o risco de desmoronar, inclusive matando você, né? Então, é forte já o jeito que você começou, hein? Começou com tudo. Esse é o início, então? A abertura foi desse jeito? Imagina que vem daqui a pouco, né? Colocar aí, amor, o seu tá aberto, não? Tá. Mas a letrinha é pequena, né? Quer ler aqui, Davi? Pode ser. Precisa ler aqui embaixo também? Bíblia nova. Tá bom. É só aqui. Por que a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias o rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está recém-nascido? Rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-los, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei de Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém, a Judeia, pois responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta.
Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá guia que há de apacentar do meu povo de Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, enviando-os quanto ao tempo em que a estrela aparecia. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide formar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando para o sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e o adoram. Abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra, a fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, e um sonho lhe disse: Dispõe-te, o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até eu te avise. Porque Herodes estava procurando o menino para matar. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio profeta do Egito: chamei o meu filho. A matança dos inocentes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informa dos magos. Enquanto se cumpriu que for dito por intermédio a profeta Jeremias, disse. Então, só que ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro. E quando grande lamento era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não existem. A volta do Egito. Tendo Herodes sorrindo, eis que morrido por sorrir dela. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu num sonho de José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, e
vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispõe-se que ele tomou o menino, a sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em um lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá e por Herodes temeu ir para lá e por divina advertência, prevenido o sonho, retirou-se para as regiões de Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Nazareno. Deu, acabou. Já acabou, eu também queria ler. Então na próxima é você. Combinado? Pode ser? Deixa eu voltar um pouquinho pra cá. Toma. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês antes. Nada aqui é premeditado não, senão não é verdadeiro. Né? Quem é Deus pra vocês, crianças? Quem é Deus pra você, Davi? Pelo que você disse nas Não, lives... pra você. Pra você. Pra mim? O que Deus representa pra você? Representa a pessoa que criou todos nós, começando desde Adão e Eva. Quem é Deus pra você, Vale? Quando diz que Deus é nosso Pai, significa o que, Davi? Pra significa que Ele é como se fosse você, só que tipo, maior do que você. Porque quem criou você foi Deus. E daí a gente chama Ele de Pai porque é como se fosse o nosso Pai. Isso aí, Vale. Uhul. Gente, hoje é dia dos pais e a gente não pode esquecer do maior pai de todos, né? Que é Deus. Só que o que acontece? Hoje a gente acordou, eu e a Dani, antes do sol nascer, né? De novo. E a gente fica meditando na palavra, conversando, aprendendo mais sobre as escrituras, enfim. E tem uma coisa, eu por muito tempo li biografia, né? E biografia conta a história dos pais mesmo, né? Vai contando como que era essa criança, como que era o Steve Jobs criança, como que eram os pais, aí como que quando ele nasceu, como ele se desenvolveu e tal, vai contando tudo. E na biografia eu acabei identificando que os maiores problemas das pessoas adultas provêm de um problema relacionado ao pai biológico. E isso é muito grave, porque um problema ele te trava, né? Se você não solucionar, ele trava você. E aí eu hoje estava ouvindo sobre isso, posteriormente lendo a palavra, e isso é muito forte, porque se a gente tem um problema com o nosso pai biológico, a gente raramente vai conseguir ter uma relação pura com o nosso pai Deus, né? Então, porque isso trava, só que trava em várias etapas da nossa vida pessoal. Por exemplo, Steve Jobs, né, que já faleceu, ele foi largado pelo seu pai, né? Ele foi uma criança abandonada. E ele sempre falou, na adolescência, jovem, ele foi um bilionário, né? O precursor da Apple aí. E ele, o fundador. E ele falou que ele nunca faria isso com o filho dele. Não ia fazer. Ele não ia abandonar o filho dele. Aí a esposa dele, na época, ficou grávida de um menino. E adivinha o que aconteceu? Ele abandonou a criança. E aí depois eles tentaram ter uma relação de novo adolescente, ele abandonou de novo. E no final da vida, quando ele estava com câncer terminal, o filho dele pediu para conviver com ele. No final, não precisava mais de dinheiro, não precisava trabalhar, só queria conviver com ele. No finalzinho da vida dele, para eles terem essa relação que eles nunca tiveram. E aconteceu o quê? Ele preferiu trabalhar e morrer trabalhando do que ter essa relação com o filho.
É muito grave isso porque é automático. Eu digo isso com propriedade que aconteceu comigo, né? Então, pode falar, Davi. É como se fosse na última live que a gente fez, que você... que Steve Jobs, sei lá qual é o nome. Jobs. Ele não teve muitas relações com o pai, igual como eu não teve com seu pai e com um monte de outras pessoas. Mas o mais importante para vocês que são meus filhos é a relação comigo. Né? Porque se vocês tiverem uma relação excelente comigo, vocês terão uma relação excelente com Deus. E com a mãe. E com a mãe, com certeza. É que tem mãe que é mãe e pai, né? Eu sou pai. Mas eu também já não fui pai, né? Tive um problema, né, pessoal e encarava isso de uma forma diferente. Eu tinha muito problema com meu pai e acabei reproduzindo isso e acabei tendo um filho de outro relacionamento, o Thomas, que não convive com a gente hoje. Mas a história com meu pai era diferente nessa época, né? A história com meu pai, ela sempre foi conturbada, né? Sabe aquelas histórias assim que você fica 2 anos sem falar com seu pai? Era eu. Aí volta a falar, tem outro trauma e fica mais 2 anos sem falar. E a minha ficha só foi cair. Tudo que ele fazia, pra vocês terem ideia, tudo que ele fazia, eu armazenava da seguinte forma. Se é isso que ele tá mandando eu fazer, eu vou fazer o contrário, porque eu não quero ser do jeito que ele é. Não quero. Então ele fala assim, Diego faz isso, eu ia lá e fazia outra coisa. Diego, profissionalmente, faz tal coisa, eu ia lá e fazia outra. Porque eu queria me afastar do jeito que ele me tratava como pai. Eu não queria idealizar aquilo. Só que olha que doideira. Eu acabei reproduzindo isso. Querendo eu ou não, eu acabei reproduzindo. E a minha ficha só foi cair. A do Steve Jobs não caiu. Cara bilionário, super bem sucedido. E não caiu a ficha dele, assim como não caiu de várias pessoas reconhecidas aí no mundo. A minha só caiu quando a minha esposa, a Dani, falou assim pra mim... E pra mim foi uma das coisas mais chocantes que eu tive na vida. Ela falou assim... Você tá igual ao seu pai. Aquilo foi o maior choque que eu poderia ter naquele momento, porque a vida inteira eu falei assim, eu não vou ser igual a ele, eu não vou ser igual a ele. E eu tava igual. Sem eu querer fazer aquilo, eu estava igual. E ela começou a me provar, ela falou assim, ó, você tá me tratando igual ao seu pai trata sua mãe, você tá explodindo igual o seu pai explode quando a gente vai lá, você tá tratando as crianças do mesmo jeito que ele... Aí aquilo ali pra mim foi um choque, porque ela tá falando a verdade. Aí quando ela falou aquilo, eu falei assim, o problema não sou eu não querer ser ele, eu tenho que resolver o meu problema com ele, senão eu não vou conseguir soltar isso. Eu chamei ele pra casa, a gente ficou casualmente, Deus vai arquitetando tudo, casualmente ela teve acho que um treinamento do banco, enfim, eu fiquei sozinho com ele o final de semana inteiro, porque a gente vai protelando, se tá com a pessoa tem que falar isso, mas é uma coisa tão dolorida que você vai protelando. E a Dani teve que sair, eu fiquei só eu e meu pai onde eu morava, em Curitiba. E aí não tinha como escapar, Só olhar pra cara dele, a gente tinha que resolver esse negócio. E a gente foi pra sacada, a gente ficou mais de 2 horas conversando, lavando roupa suja. Teve coisa que eu falei que me marcou, que ele nem passou na cabeça dele, que ele nem lembrava que tinha feito, e que me machucavam até aquele momento. E aí eu joguei tudo pra fora, ele jogou tudo pra fora dele, e a gente se perdoou. Se perdoou naquele momento. Ih, Dani. Fez caca aqui. Ele fez caca. E a gente se perdoou. E daquele momento em diante, a minha relação com ele foi outra com ele, foi maravilhosa. Ele depois, ano passado, ano retrasado, é que eu não sei, eu não gravo mais isso, faleceu. E pra mim tava tudo resolvido. Eu não tive problema nenhum. Só que só depois que eu resolvi isso com ele, eu consegui ter uma relação com Deus direta, que eu entendi a minha relação com Deus, que antes ela era superficial. E se a gente não resolve isso, por isso que eu estou falando isso do Dia dos Pais, se as pessoas que estão escutando, as pessoas que vão ouvir depois, se elas não resolverem isso, não se sentirem amadas, resolvidos os seus problemas com seus pais, elas dificilmente vão ter uma relação pura com Deus. Não vão conseguir, não tem jeito, a não ser que ela seja falsa, Fale que está tudo ótimo, que é uma relação perfeita, e não é. Pelo menos a psicologia prova isso de várias formas. Então, por isso que eu perguntei para as crianças aqui o que era Deus para elas, e quando fala que Deus é pai, como que elas encaram isso. Quando isso está bem resolvido para elas, é porque em casa está bem resolvido com o pai, Então, deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho que resumir para finalizar. Vai entrar a Dani. Já falei dos traumas, que a gente precisa resolver isso. Já falei das crianças, está tudo resolvido. Agora, como que os meus irmãos encararam isso? Nem cada pessoa da família, cada filho encara isso de uma forma.
Os meus irmãos, até pouco tempo atrás, sabiam a data que tinha morrido. Eu não lembro nem mais do aniversário, né? Para mim foi tão resolvido isso que eu passo o aniversário, foi aniversário, eu vejo eles escrevendo lá, hoje seria aniversário do meu pai. Eu nem lembrava do aniversário. Gravaram até o dia da morte, né? Física. Então, que pra mim também, você ficar com isso preso, com coisas que você não conseguiu resolver, não está resolvido para você, você vai continuar sofrendo e isso vai travar a sua vida. Então resolva isso, né? Você não vai conseguir ter um relacionamento puro com Deus se você não resolver essa parada, você vai ter que resolver. Então você vai ficar sofrendo por uma coisa que você tinha que ter resolvido em vida. Não mexe aí, Davi. Não mexe não. Deixa aqui pra baixo. Resolvido em vida, então resolva, né? Hoje é um grande dia, né? Um dia que as pessoas ligam para os pais, gostando ou não, né, tendo problema ou não, ligam para pelo menos dar feliz dia dos pais ou mandam uma mensagem. Então, se isso te tocou de alguma forma, que você consiga resolver isso. Foi depois que eu resolvi isso que eu fui um outro pai para os meus filhos, um outro marido e um outro filho de Deus. Pode falar, Vale. Hoje eu saí pelo dia dos pais porque a avó falou. Foi antes de ontem. Vem pra cá. Antes de ontem? Foi antes de ontem. A avó avisou. Aí, antes do dia dos pais, eu preparei uma cartinha pro pai dele malhando. Preparou mesmo. Ele tá forte. A carta está escrevendo aqui: os pais marcam na vida dos filhos a relação de paternidade com Deus. Pais agressivos, por exemplo, mostram um Deus violento. Pais amorosos facilitam a intimidade dos filhos com Deus. Exatamente. E pais que abandonam, acabam os filhos também tendo a grande chance de abandonar o pai. E os filhos. E tem um outro lado também, né? A gente estava conversando, a Dani, tem um outro lado também. Tem, infelizmente, né? A gente vive uma geração de que raramente os pais... que a gente vê muitos pais abandonando a casa, né? Abandonam o seu status de pai mesmo, cai fora, por motivos até banais, cai fora da relação, deixa a mãe criando tudo. Então tem mães hoje que são pais, né? Mãe e pai, representam o pai na família. Infelizmente, né? Isso é evidente hoje. Então a Dani vai falar um pouquinho sobre o que ela quiser. Sobre os pães, né? Pai e mãe. E é tão forte isso e tão engraçado que, se a gente reparar, a situação às vezes ela acaba se repetindo na nossa família, né? Então, pais separados tendem a ter filhos separados, por mais que seja inconsciente isso e que a gente não queira, né? Mas isso é tão carregado e tão forte que muitas vezes acaba se repetindo, como o Diego falou. Ele sempre repudiou o que o pai dele fez, mas ele inconscientemente acabou replicando aquilo na vida dele, né? E eu, citando o exemplo, né, próprio, meus pais separaram. Eu tenho uma ótima lembrança do meu pai, ótima, do tempo em que eles viveram juntos. Muita gente às vezes é revoltado porque o pai e a mãe separou e carrega e usa aquilo de muleta a vida inteira, né? Não, porque meus pais separaram. Não tenho esse trauma, nunca tive, aliás, né? A gente sempre conduziu bem e minha mãe fez o papel de mãe e pai, né? Na vida de todos os filhos, né? E muitas vezes a gente para e pensa naquele mandamento de Deus, né? Que é o único mandamento que tem uma promessa por detrás, que é honrar pai e mãe e prolongar os seus dias aqui na terra, né? Então isso é muito forte. Muitas vezes a gente tem dificuldade de pensar nisso, no honrar, né? Aí você pensa assim, poxa, vou honrar, a pessoa me fez mal, né? No caso de quem recebeu algo de ruim do pai, meu pai me abandonou. Honrar é você tentar perdoar e entender e aceitar o seu pai ou a sua mãe do jeito que ela é. Por quê? Porque muitas vezes, embora pra gente não tenha sido bom aquilo, ele deu o melhor dele, ou ela deu o melhor. Não fala de ele, que a gente tá falando de Dia dos Pais, né? Então muitas vezes o pai, ele deu o melhor que ele tinha naquele momento. Só que o melhor dele não foi suficiente para você, porque você tem outra régua na sua vida, né? Então,
a gente tem que entender e ele deu o melhor dele dentro das limitações dele. Por quê? Porque ele teve uma história de vida também. E essa história de vida é o que eu falei no começo, ela acaba se replicando na sua história, mesmo que você não queira e não tenha a intenção de fazer aquilo. E a hora que você vê e cai na real, você repetiu tudo o que o seu pai fez com você, né? O que aconteceu na sua vida. Então, o honrar pai e mãe é aceitar a pessoa do jeito que ela é, porque ela é daquele jeito, ela não vai mudar, né? Ou pode ser que ela tente melhorar, mas enfim, a gente sabe também que Deus pode tantas as vezes mudar a pessoa, mas ela tem aquela essência, né? Então a gente tem que aceitar, isso é honrar pai e mãe no meu ponto de vista, tá? Aceitar o jeito que a pessoa é, tentar entender porque ela teve motivos para fazer aquilo, né? Seja porque ela viveu aquilo no passado, ou enfim. E perdoar. Porque quando você perdoa, o maior beneficiado com o perdão é você. Porque muitas vezes o pai, como o pai do Diego, nem lembrava do que ele tinha feito. Do que eu tava sofrendo. Quem que tava sofrendo? Era só ele. O pai dele nem lembrava do ocorrido, né? Pode falar, amor. Mãe, só que... Mãe e pai, só que pra vocês, o que significa pai ruim? Eita, agora pegou. Ai, ai. O que é um pai ruim pra você? Vou devolver a pergunta. É difícil. O que seria um pai ruim pra você? Como que eu seria um pai ruim pra você? Um pai que mal me trata. O pai que maltrata. Mais alguma coisa? Eu também concordo plenamente. Esse é um pai ruim. Um pai que maltrata. O que é um pai ruim pra você, Valentina? Um pai ruim mesmo. Se eu fosse ruim assim, nossa, se fosse isso, eu seria ruim. O que seria? O que mais, Davi? É um pai que só briga com a mãe. Um pai que briga com a mãe. Concordo plenamente. Fala, E fala. o pai que briga com os filhos. Um pai que fica brigando com os filhos, não demonstra carinho nem amor. É um mau pai, com certeza. Mais alguma coisa? Resumindo, isso é um mau pai. Não, só que eu perguntei pai que pra vocês abandona. no seu ponto de vista e não da mãe. É um pai que abandona. É um pai que não dá assistência para um filho. Né? Imagine se o pai não ajudasse a mãe em nada com você. Né? Ele seria um mau pai. E pra você, pai? Por exemplo, uma das coisas que eu adoro é a gente estar sempre grudado aqui, tudo junto. Eu não tinha isso com meu pai. Um dia eu fui sentar no colo dele e ele falou assim: eu comprei sofá pra quê? Pra você ficar sentado no meu colo? Isso é falta de amor, de carinho, é um mau pai, do meu ponto de vista. Eu já resolvi isso, gente, tá? Não vou ficar com aí. Já tá tudo resolvido. Uma das coisas que me machucou muito, que eu sempre contei isso antes. Eu fui fazer um estágio, eu entrei na faculdade, cursando Direito, fui fazer um estágio e o estágio era gratuito. Eu perguntei ao meu pai: você consegue pagar a passagem pra eu fazer isso de graça? Ele falou: consigo. Na primeira semana ele pagou, na segunda ele falou assim: de graça? Nem passagem, nem nada. Eu falei: pai, você disse que pagava, eu aceitei, eu tenho que ir. Aí ele pegou o dinheiro da passagem, jogou no chão e mandou eu juntar. Eu juntei e fui fazer, mas isso me machucou tanto que ele nem lembrava que tinha feito isso quando a gente foi lavar roupa suja. Ele não lembrava, mas me machucou muito, né? Me machucou demais aquilo. Não é uma atitude que eu tenho hoje como pai, mas eu poderia reproduzir isso. A Dani falou assim: pô, a gente reproduz isso de forma inconsciente. Aí foi só agora que eu acabei me tocando assim: como que era o pai do meu pai para ele ser desse jeito? Ele não teve pai. Quando a minha avó teve ele na barriga, o meu avô trabalhava numa estação ferroviária e um trem matou ele, passou por cima dele. Ele estava consertando lá, o trem veio e passou por cima. Ele não teve pai, então ele não teve referência nenhuma de pai. Viveu só com a mãe e ele reproduziu o que ele achou que era certo, na cabeça dele, né? Enfim, então, pra mim é um pai que não dá carinho, que você respondeu, que maltrata, que só briga, que não demonstra carinho, que às vezes o brigar não é um brigar, é um educar, né? Então, alguém tem que fazer esse papel, eu faço. Eu faço, não me omito não. Fala, Vala.
esqueceu, então daqui a pouco você lembra. 8 horas. Nossa, a gente lavou roupa suja no Dia dos Pais aqui. Resumindo, né? O perdão, ele liberta quem está cedendo o perdão, né? É libertador, porque é aquilo que eu falei, muitas vezes a pessoa nem lembra do que fez e você fica carregando aquilo pro resto da vida e deixando de ter um relacionamento ímpar com Deus, né? Porque quando a gente vai na oração, né? Pai nosso que estás no céu, Pai, meu Pai, a gente acaba fazendo essa analogia de Pai do céu com o nosso Pai na terra, né? Então isso prejudica o nosso relacionamento com Deus de fato, né? E quando a gente libera esse perdão e tenta entender a história do seu pai, né? O que ele passou também, isso faz com que a gente tenha esse melhor relacionamento genuíno, né? Com o nosso pai que está no céu, que não tem nada a ver com isso aqui na terra. É isso aí. Né? Pai, Fala. só que o que tem a ver um pai ele reproduzir com a mãe e ganhar um filho e deixar de viver com o filho? Tem muitas situações, né? Normalmente o pai que é abandonado, o pai que abandona os filhos, ele foi abandonado pelo pai dele. Normalmente. Fala, Vale. Eu não lembrei, mas eu lembrei de outra coisa. Então, não, mas tem que ser do assunto, né, Vale? Tá. Não? Então vamos finalizar. Então pode falar. Ô pai, se Deus não existisse, o que você acharia do mundo? O que ia acontecer com ele? Se Deus não existisse, a gente não existiria. Não perguntei pra você, perguntei pra Se Deus não existisse, Deus é a maior representação de amor que eu vejo. Se Deus não existisse, talvez a gente não tivesse força para perdoar uma pessoa. Talvez a gente não conseguisse demonstrar esse carinho e amor por vocês. Você imagine a gente não tendo amor pela pessoa, carinho. Como que seria o mundo? Um matando o outro. Né? Se mutilando. Né? Só que Deus tem o poder de tudo. Daí, tipo, se Ele quiser abençoar uma pessoa, Ele abençoa. Se Ele quiser levar uma pessoa para a igreja, Ele leva. Deus tem o poder de tudo, mas Ele deixa você escolher. É. Isso é o mais importante. Ele pode te levar, mas Ele quer que você vá. Se você não quiser ir, Ele não vai te carregar. É uma decisão sua. Isso chama livre-arbítrio. Então, a gente vai encerrar? Malaquias 4 diz da convenção do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele pode todas as coisas. A Carla hoje tá? A Carla, né? A Carla tá respondendo só na palavra. É isso aí, Carla. Ajuda nós. Essa Carla, né? Uma mãe. Tá aí um exemplo de pai, né? Pai e mãe. E faz esse papel com maestria. Assim como a Mara fez, tá fazendo aí. É isso aí. Vamos terminar, gente, senão a gente... Vamos fazer uma oração diferente hoje no Dia dos Pais. Cada um fala um pouquinho da oração. Bora? Deixa eu pensar. Cada um fala um pouquinho. Vai. Cada um fala um Quem pouquinho. começa? Eu começo, olha. Papai do céu, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque é um dia que a gente pode ser melhor do que ontem, né? A gente tem a oportunidade de ser melhor que ontem. Então, de ter uma relação melhor com você, de ser um melhor pai para os meus filhos, de consertar o que eu preciso consertar comigo, com os meus pais, que já foi resolvido, né? Todo mundo tem essa chance hoje, quando abrir os olhos, de fazer isso. E eu renovo a minha identidade com o Senhor, renovo o meu reconhecimento que o seu Espírito habita no meu corpo e o seu Espírito governa a minha alma e o meu corpo. Eu agradeço muito, Pai, que nesse Dia dos Pais eu consiga conviver aqui vendo tanto amor que a gente tem em família aqui com os meus filhos, né? Se as pessoas escutaram a palavra de hoje e viram alguma coisa que vem do Senhor, que elas internalizem e resolvam isso. Se elas enxergarem a gente, que elas esqueçam isso e sigam suas vidas. Quem é o próximo? Eu Vai lá, vai. Pai, que quando meu Fala mais alto. Pai, quando meu pai era criança, foi muito ruim pra ele. Mas hoje eu quero que você faça da vida dele melhor. Obrigado, amém. Já fez, faz tempo. Vai lá, Davi. Senhor Cristo, muito obrigado por esse dia.
que você abençoe minha família toda e que a gente consiga ter relações melhores agora. Desde esse Dia dos Pais e pra frente. Amém. Isso aí, hoje melhor que ontem. Termina aí, amor. Senhor, eu quero pedir, Pai, que o Senhor toque o coração de todas as pessoas que têm alguma aresta ainda para resolver com seu Pai, Pai da Terra. Que o Senhor dê força, dê sabedoria, para que essa pessoa que está na live ou que vai assistir ainda tenha a capacitação que vem do céu para resolver essa situação. As pessoas também que já perderam seus pais, mas que não resolveram, né? Que libere o perdão mesmo assim, né? Essa pessoa, ela não morreu, ela só não está mais aqui na corrida com a gente. Então que essa pessoa tire esse peso das costas dela, né? E possa liberar o perdão e deixar com que a pessoa vá. Que o Senhor nos capacite cada dia mais, que nos dê cada dia mais entendimento da sua palavra, para que a gente possa transbordar isso na vida de outras pessoas, Senhor. Agradecemos pela sua paternidade, Pai, pelo seu amor com a nossa vida. Mesmo não merecendo, o Senhor nos ama de forma incondicional. Então nós somos gratos por isso, Senhor, pelo seu amor. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Isso é importante, se seu pai não está mais vivo, e se você acredita que isso aqui é um corpo e um espírito, basta orar que você vai resolver isso agora. Já. Tá bom? Um beijo, feliz Dia dos Pais, galera. Feliz Dia dos Pais. A gente vai pra onde agora? Praia da Sereia. Pra praia. Desculpa aí, gente. Até mais. Tchau.